Olá amigos, bem-vindos aí ao canal Oficina do Saber para a aula de número 7 do curso Como Testar. Meu nome é Leandro Marco, da General Tech de Uberaba, Minas Gerais. Aqui trazendo mais esse treinamento de como testar os sensores e atuadores pela MTE Thompson no canal Oficina do Saber. Te lembrando, curso de metrologia, elétrica básica, osciloscópio, gestão de oficinas. O canal a cada dia ele está mais completo. Não deixe de acessar os cursos, nossos treinamentos e participar e aperfeiçoar, não só você, mas como toda a sua equipe. Divulgue para os seus colegas reparadores. O aperfeiçoamento traz qualidade para o nosso atendimento, ok? Vamos lá, como testar sensor de temperatura. Eu já trouxe aqui na tela dois sensores que são sensores comuns, ok? De painel, tá? Como funciona esses sensores? Esses sensores ele tem um aterramento pela carcaça do sensor, ok? Então internamente o elemento sensor é interligado, como se o outro que tem dois fios, esse aqui é um só, ele é interligado na carcaça. Esse aqui é muito conhecido, linha Chevrolet, é o 3029, teve a Volkswagen, também tem um modelo parecido com esse. O MTE 3041, linha Fiat. Esse aqui houve muita confusão no passado, porque existe ele com conector preto, que é para apenas acender a lâmpada, que é outra numeração. E as pessoas a mesma rosca. Então havia o veículo Fiat Uno que tinha lá apenas o sinal de lâmpada no painel. E havia o Fiat Uno com uma série de acabamento melhor, que o painel tinha o manômetro para medir, o termômetro para medir a temperatura. Então esse aqui é para medição, ele é variável, é um termissor variável, como esse aqui também é um termissor variável. Como que eu testo? Eu testo a resistência dele. Coloco o multímetro na carcaça e no pino e vou pegar a resistência. Por que eu trouxe esse sensor aqui para essa aula? Ele é apenas para informar a temperatura para o painel. Alguns carros no início mesmo da injeção eletrônica ainda continuavam tendo o sensor de temperatura do painel, independente do sensor de temperatura, o plug eletrônico, como é chamado no catálogo MTE, que era para injeção eletrônica. Tá certo? E o que acontece? Aqui tem um diagrama do painel e a informação, ó, sensor de temperatura ia direto o sinal para o painel. Alguns veículos ainda usam esse sistema, a S10 mesmo é uma delas. E há poucos dias em uma assessoria técnica, eu fui a uma oficina que me chamaram, que já haviam trocado vários sensores de temperatura e o painel continuava não marcando. Então eu indaguei, você fez o teste de aterramento do cano, que ele vai no alojamento de um cano de água, motor Maxxum? Você fez o teste ali, se está chegando aterramento lá no alojamento do sensor? Aí o rapaz não me respondeu. Ele ficou na dúvida, ou seja, ele não tinha esse conhecimento, porque esse cano ele é preso em borrachas. Então ele tem um fio de terra preso nele. Caminhão também costuma usar muito isso, tá? Então o que você tem que ver? Se não está marcando no painel, você fechou esse fio direto, desligou e fechou direto no aterramento do motor, o ponteiro vai mexer lá no painel, ele vai funcionar. Se movimentou, chicote não é. Se não movimentou, o sensor não é. Por quê? Ao fechar o fio, o ponteiro teria que movimentar, ele ia subir direto, certo? Eu costumo usar um potenciômetro, eu compro um potenciômetro e ligo os fios e vou girando o potenciômetro e vou variando a temperatura. Eu consigo acompanhar o uso para fazer testes de marcador de combustível também. E dessa forma aqui, você vai lá e confere. Se não tem aterramento, eles vão trabalhar de forma errada. Se há oxidação na rosca, eu já vi reparadores passando, vou pegar um sensor aqui, passando cola de silicone aqui na rosca. Pode acontecer o isolamento do aterramento, não se deve fazer isso. Ele é feito para colocar lá limpo, purinho, do jeito que ele veio de fábrica, correto? E aqui nós temos o sensor de temperatura duplex, no manual vem falando duplex. Eu tenho um aqui em corte para conhecimento.
ele é sensor de temperatura e interruptor em uma peça só. Então ele é duplo. Então um sinal é um interruptor. Na linha diesel pesada, nos caminhões, que é esse que está na minha mão, ele aciona uma sirene, tá? Ônibus, caminhões, máquinas agrícolas, aciona uma sirene, um apito avisando que o motor passou da temperatura de trabalho. Este outro aqui, ele saiu em alguns veículos, alguns automóveis usavam isso. Quem lembra aí do Del Rey, do Opala, Diplomata, alguns outros veículos, tinha esse sinal. A temperatura subia, o camarada não observava o ponteiro, uma luz vermelha acendia no painel, indicando o quê? Que a temperatura passou do limite. Então esse sensor, ele é sensor e interruptor em um só conjunto, tá? À medida que a temperatura sobe, ele aciona uma lâmina que tem aqui dentro e fecha o contato, correto? Um detalhe que nós temos que ter cuidado, não se torce sensor de temperatura de modelo algum pelo conector. A hora de enroscar lá no veículo é pela carcaça metálica. Não se torce. Olha aqui esse outro aqui em corte da linha GM, é muito comum aí nos carros GM e nas Fiat com motor 1.8 que usa o motor GM. Torcer, ok? Torcer o conector para encaixar, torcer o sensor pelo conector até o encaixe. Não faça isso. Qualquer excesso de força você pode danificar o sensor, ele pode rodar na carcaça. Ele vem muito bem vedado, mas não se deve fazer isso. O certo é tocar pela carcaça, pela porca sextavada do sensor. Aqui também o diagrama, ele funciona, ele tem um aterramento. Esse aqui, né, o aterramento carcaça. Um sinal vai para painel e o outro vai para a lâmpada piloto, que é no caso da linha diesel. E agora o plug eletrônico, o sensor de temperatura para injeção eletrônica. O MTE 4050, que é o da linha aplicada aí nos motores 1.8, e a linha Chevrolet tem 1.0 usa esse sensor. O diagrama elétrico, ele vai direto para a central de injeção, lembrando que aqueles 5 volts que chega aqui é um sinal de referência, ele não é uma tensão de 5 volts direta, não é a mesma coisa que os 5 volts que eu ligo aqui da fonte, tá correto? Ele é um sinal de referência para trabalhar esse diferencial de potência com o sinal negativo que vem aqui para alimentar o sensor, então ele faz essa variação. Então eu tenho aqui uma tabela que me diz o valor de resistência conforme a temperatura. Então resistência mínima, resistência máxima, as duas colunas conforme a temperatura. Nós vamos testar esse sensor, ok? Vamos ver a resistência dele. Como eu disse, nós estamos aqui mais ou menos a 23, 24 graus de temperatura. Vamos colocar um multímetro na posição de resistência. E ele já me deu aqui que este sensor ele está a 3,19 kΩ. Vamos à tabela. A 3,19 kΩ ele estaria aqui mais ou menos entre 15 e 20 graus. Como é que a minha temperatura, ela não é uma temperatura controlada, como é feito no laboratório de teste já da fábrica, então ele está me dando essa variação. Porque até mesmo se eu tiver com o corpo, né, a mão quente e segurar o sensor, ele pode vir alterar o valor aqui. Quer ver? Vamos dar uma olhada na tela. Ó, eu segurando o sensor, ele já caiu, ó, ele está caindo para 2,9. Olha, está caindo. Eu estou segurando aqui e ele está caindo o valor na tela. Não vai cair muito, que eu também não vou ferver, né? Não sou o radiador. Mas ele está aqui aquecendo com a minha temperatura, ele está mudando. Então, quando eu vou testar esse sensor, o que eu faço? Eu costumo pegar uma água a temperatura ambiente, uma água do bebedouro gelada e uma água um pouco mais quente, tá? E coloque e meça e veja a variação dele. O que eu preciso observar? Ele segue a tabela? Ele está variando? O funcionamento dele está variável dentro daquilo que está no manual do veículo? Se está, está correto. Quais os principais defeitos que eu tenho?
Na aula anterior nós falamos a respeito do choque térmico. Lavar motor, o motor está quente, joga água fria aqui e danifica. Não é, jogou água, estragou aquilo porque foi no contato. Não adianta você isolar com sacola, é o choque térmico. Agora, observe quando pegar o veículo para manutenção, se o conector tem o vedante aqui, tem a borracha de vedação, se ele está encaixando perfeitamente no conector, se não tem folga, se o conector não está enferrujado, os terminais, se os terminais do sensor não estão com ferrugem, porque às vezes pode ter sido lavado, o motor foi para retífico, muitas vezes as pessoas não trocam o sensor de temperatura. O correto é a cada 30 mil quilômetros nós trocarmos sensor de temperatura, válvula termostática. Para que isso? Segurança para o meu cliente, segurança para o veículo. Porque, mas o cara não quer trocar, o sujeito não aceita fazer a troca. Nós temos que conscientizá-lo da segurança que é manter o veículo dele com funcionamento em dia. Isso é manutenção preventiva, não a corretiva. A corretiva ela não vai ficar apenas no sensor de temperatura, só numa válvula termostática. A corretiva talvez ele vai ter que retificar o motor do carro, porque teve um excesso de temperatura. Este aqui é muito comum um erro com este sensor, tá? O 4051, 4053, a fábrica já fez eles diferente. Um tem a ponta reta e o outro tem a ponta com um cone, correto? O que acontece? Os dois são azuis. Os meus amigos das autopeças, não me levem a mal, mas é muito comum chegar na autopeça, eu preciso do MTE 4051, eu não tenho 51, tenho 53, é o azul, é a mesma coisa. Pode colocar que o mecânico X aí da oficina Alfa colocou e deu certo. Aí você vai lá e coloca e não dá certo. Veículo vai ter alteração no consumo de combustível, alteração na partida frio, alteração na partida quente. Veículo consumindo em excesso. Por que isso acontece? Vamos observar aqui no quadro o seguinte, olha no diagrama, o MTE 4051 da ponta reta, a 30 graus ele tem 2,5 kΩ. O MTE 4053 a 30 graus ele tem 1.700 ohms, ou seja, ele tem 1,7 kΩ, quase a metade, não chega, não, vai dar uns 60%, 2,5, 1,7, é muita diferença para a partida fria. Este aqui vai chegar a 1,7, ele vai estar mais ou menos de 40 a 45 graus. Esse aqui vai estar em 1.200, esse aqui a variação dele é menor, correto? O que vai acontecer? Se eu coloco alterado, o veículo vai funcionar errado. Para a central, lembrando aqui, o mapa da central foi determinado que a 30 graus, o resistor do sensor de temperatura MTE 4051 seria mais ou menos 2,5 kΩ. Eu coloquei um de 1,7, ela entende o quê? Que o carro já está quente. Ele já tem uma temperatura maior, não está totalmente queimado, está maior. E o que isso vai fazer? Ela vai injetar de forma errada. E isso vai trazer um prejuízo no funcionamento do veículo, em todos os parâmetros dele vai trabalhar errado. E qual a luz que acende? De anomalia. E que vai acusar? Sonda lambda. Vai acusar a sonda, excesso vai estar trabalhando, ou vai trabalhar com excesso, ou vai trabalhar, dependendo da inversão que eu fizer, vai trabalhar com mistura pobre. E isso vai me gerar o quê? Sinal de luz acesa com o veículo na estrada, e o problema estava onde? Sensor de temperatura, mas lá acusou que o defeito era da sonda lambda. E eu vou lá e troco a sonda lambda e não resolvo o problema. Sensor de temperatura, linha Volkswagen, foi nos primeiros motores a ter, o motor 1.0, Go Special. Então ele é um sensor duplo, lembrando disso, ele é um sensor duplo, ele tem resistores separados, tá? São dois sensores em uma cápsula só, um é para o painel e o outro é para a injeção eletrônica, tá? Aqui a informação no diagrama está errado, sensor de nível da água, não é de nível, é o sensor de temperatura.
tá? Então ele vai para o painel de instrumentos. Então eu tenho aqui na tabela que a mais ou menos 20 graus é de 2,4 a 2,6 km. Então nós vamos medi-lo. Vamos medir aqui e ver qual o resultado que eu tenho. Aqui deu 1,2. Esse que eu estou medindo é o que vai para o painel, a resistência é menor, tá certo? Estou aqui a temperatura mais ou menos de 23 graus, ou mais um pouco, por causa do horário, a gente não mediu ainda, mas ele vai variar também. Eu vou segurar aqui, ele tem que variar. Vamos observar, a variação vai ser menor, porque uma carcaça maior. Vamos ver se eu consigo aquecê-lo. Mudou, correto. Esse é o que vai para o painel, a resistência é menor. A resistência que vai para lá para a injeção eletrônica vai estar dentro dessa nossa tabela aqui. Vai estar mais ou menos 2 km agora ou mais. Vamos dar uma olhada. Olha lá, 2 km cada temperatura. Deu uma aquecida nele com a mão. Então, esse é o sinal que vai para a injeção eletrônica. Então, se você pegou um veículo, voltando aqui à tela, você pegou um veículo, rebentou lá, cortou algum motivo. Já aconteceu comigo de ir numa fazenda socorrer um veículo que o rato havia roído o chicote do carro. Então vamos dizer que você pegou um veículo que por acaso o rato foi lá e roeu o chicote do sensor de temperatura. Quem é quem? Você tem o diagrama. Olhando para esse diagrama aqui, por exemplo, ele não me dá, ó, 1, 2, 3 e 4. Eu vou saber que o que tem a maior resistência é para injeção eletrônica. A menor resistência é para o painel de instrumentos. Ok? Entendido? E dessa forma nós vamos trabalhar o controle de temperatura. Nós temos que ter muita atenção a esses sensores, porque eles estão interligados diretamente à economia do veículo, porque a central pega esse parâmetro para determinar o tempo de injeção. Chegamos ao final dessa aula sobre sensores de temperatura. Se você tiver alguma dúvida, reveja a aula, assista novamente. É interessante você assistir todo o curso, anotar os detalhes. Envie perguntas para nós, pode ir lá no chat, lá abaixo lá da aula, mandar a pergunta que nós estaremos prontos para te responder dentro de um tempo mais hábil possível. Te aguardamos na próxima aula aqui no canal Oficina do Saber.